Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e a maioria das pessoas enxerga os dinossauros como criaturas assustadoras e não tem como negar que algumas delas eram incrivelmente temidas e bastante perigosas. E é por isso que hoje eu vou falar para vocês sobre as 7 espécies de dinossauros mais cruéis que já existiram no nosso planeta Terra. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não deixou seu like, aproveite e deixe seu like aqui embaixo. Também não esqueça de se inscrever no canal para ajudar ele a crescer. E ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Beleza? Então bora começar. Em sétimo lugar, Sinornitossauro. O Sinornitossauro, nome quer dizer literalmente lagarto, pássaro da China, foi um pequeno dinossauro terópode que viveu no Cretáceo durante 122 milhões de anos atrás, ou seja, bem no comecinho. Ele era um pouco maior do que o seu rival, o Microraptor, e eu coloquei ele porque ele possui duas características que fazem ele ser tão temido. Uma dessas características é a habilidade dele poder voar, tá? Não exatamente voar, e sim planar, ou seja, aproveitar as correntes aéreas para conseguir meio que ficar fora do chão, já que ele possuía penas de voo que serviam como uma espécie de asa delta no corpo do animal, tanto nos braços quanto nas pernas. E a outra característica, que inclusive é a mais surpreendente desse dinossauro, é que um estudo de 2009 do crânio de um Sinornitossauro mostrou que nos dentes havia sulcos distintos e que eram ligados a uma cavidade oca que ficava na mandíbula superior e que provavelmente, de acordo com pesquisas, poderia guardar veneno. Ou seja, esse dinossauro possivelmente era venenoso. E apesar de ele não estar vivo entre nós, já que não sabemos a real potência desse veneno, acredita-se que ele usava para caçar principalmente pequenos dinossauros e outros animais menores. Em sexto lugar, Oviraptor. O Oviraptor ou Oviraptor, nome que quer dizer ladrão de ovos, foi um pequeno dinossauro terópode que viveu durante 75 a 71 milhões de anos atrás, ou seja, no fim do período Cretáceo. E apesar do nome, ele não era exatamente um ladrão, já que esse nome foi dado de forma equivocada quando descobriram pela primeira vez um fóssil de Oviraptor. E também descobriram que ele estava em cima de alguns ovos, que por conta do tamanho, não convenceu os cientistas de que aqueles eram na verdade os ovos deste Oviraptor. Porém, apesar de possuir uma dieta à base de plantas, isso não significava que de vez em quando ele pudesse roubar ovos de outros dinossauros da região, já que tinha ferramentas que eram bem adaptadas a esse tipo de hábito. A característica que torna o Oviraptor bem reconhecível é justamente sua crista que ele possuía no topo da cabeça. Possuía um bico bastante afiado e semelhante de um papagaio que provavelmente servia para quebrar os ovos mais duros de outros dinossauros. Em quinto lugar, Majungasauro. O Majungasauro foi um dinossauro terópode de porte médio que viveu em Madagascar durante 68 a 66 bilhões de anos atrás, ou seja, no fim do período Cretáceo. E apesar do tamanho, ele era incrivelmente o principal predador de onde ele vivia. E uma curiosidade que provavelmente assusta muita gente é que esse dinossauro, como era o único predador de sua região, acredita-se que possuía hábitos de canibalismo, ou seja, ele comia membros de sua própria espécie. Mas no caso isso acontecia justamente quando era uma mãe que precisava proteger seu filhote ou quando havia disputa entre carcaças. Ainda assim, isso é bastante assustador. Em quarto lugar, Alossauro. O Alossauro foi um grande dinossauro terópode que viveu durante 150 milhões de anos atrás, ou seja, no fim do período Jurássico. Ele viveu em praticamente todos os continentes, sendo que os fósseis mais importantes foram encontrados nos Estados Unidos e em Portugal. E ele não foi só um dos maiores dinossauros carnívoros, como também foi o predador mais bem sucedido do Jurássico. Isso porque ele possuía uma técnica de caça bastante avançada para sua época, que consistia em usar sua mandíbula superior, juntamente com seus dentes bastante serrilhados e afiados,
como uma espécie de machado, batendo violentamente no corpo da vítima. Recebeu esse nome de alossauro, que significa lagarto diferente, por possuir vértebras bastante comuns. Além de, é claro, possuir duas cristas na cabeça, que é a característica mais que muita gente reconhece desse dinossauro. Em terceiro lugar, Triceratops. O Triceratops foi um grande dinossauro herbívoro ceratopsídeo que viveu durante 66 milhões de anos atrás, ou seja, no fim do período Cretáceo. Seu nome significa literalmente cabeça com 3 chifres, e além disso ele também possui um babado ósseo atrás da cabeça que provavelmente servia para proteger o pescoço de ataque de grandes predadores. E eu coloquei ele nessa lista por ele possuir hábitos bastante estranhos e até bem assustadores durante a época de acasalamento, já que os machos ficavam bastante agressivos nessa época, só que de um nível tão extremo ao ponto de matar e às vezes até comer os próprios filhotes. O que, apesar de ser bastante comum, já que os atuais hipopótamos também fazem isso, ainda assim é bastante assustador. Em segundo lugar, Tiranossauro Rex. Sim, o Tiranossauro Rex não foi o mais cruel dos dinossauros, mas ele está em segundo lugar, o que já é uma posição boa. O Tiranossauro Rex, acho que eu não preciso falar muito, foi um grande dinossauro terópode que viveu durante 68 a 66 milhões de anos atrás, ou seja, no fim do período Cretáceo. Ele também conviveu com o atual Triceratops. Só que o que chama mais atenção desse dinossauro é que antigamente acreditava-se que possuía uma espécie de tiranossaurídeo chamada Nanotirano, que inclusive ficou bastante conhecido por causa de ter matado 2 filhotes de tiranossauro. Só que atualmente acredita-se que o Nanotirano é na verdade um estágio de crescimento do tiranossauro. Mas ainda assim, para você ver que quando a quantidade de presas era escassa, os próprios filhotes poderiam se matar para conseguir alimento para eles. E em primeiríssimo lugar, Sauroposeidon. Vocês podem perceber que agora eu estou sem óculos, porque na verdade eu estou meio que continuando a gravar, porque antes eu tinha parado por causa do relampejo da chuva que está acontecendo, mas agora eu estou voltando. Enfim, eu não vou falar apenas do Sauroposeidon, eu vou falar dos saurópodes em geral. Eu só coloquei o Sauroposeidon porque ele é referência nessa questão. O Sauroposeidon, para quem não sabe, foi um grande dinossauro herbívoro saurópode que viveu durante o início do período Cretáceo nos Estados Unidos, e que inclusive é conhecido por ser o dinossauro mais alto do mundo, com incríveis 20 a 22 metros de altura e quase 30 metros de comprimento. E eu o coloquei nessa lista por ele ser um péssimo pai. Mas por que isso? Porque ele e a maioria dos outros saurópodes meio que abandonavam os filhotes à própria sorte, e muitas das vezes, numa grande ninhada, muito poucos sobreviviam. Isso ocorria porque os pais dos filhotes tinham que constantemente migrar em várias regiões para obter recursos como comida ou água, e às vezes não dava tempo deles poderem cuidar dos filhotes, sendo que a única defesa desses dinossauros era literalmente crescer, ou seja, eles tinham que ficar grandes o suficientes para conseguirem pelo menos dar medo nos acrocantossauros e nos deinônicos. Mas e aí, o que acharam do vídeo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Se gostaram, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse vídeo demorou um pouco para fazer e por isso o like de vocês vai cair muito bem, porque eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo. E esse vídeo é um vídeo que eu não costumo trazer, que é de top 7. Então se vocês apoiarem a ideia, deixe aqui embaixo nos comentários novos tipos de vídeo que eu posso trazer. E também não se esqueçam, galera, de compartilhar os vídeos para que outras pessoas interessadas em dinossauros possam ver meus vídeos e consequentemente acessar meu canal e se inscrever, tá, galera? Então é isso, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau!